Tornaremos ao lugar a qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Segundo livro de Samuel, no capítulo 23, no verso 11. Equipe da mídia aí pode projetar. E vamos fazer a leitura. Você que gosta, que prefere abrir a Bíblia, fique à vontade. Está projetado aqui já no telão. Podemos fazer a leitura? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Verso 12. Aleluia. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém, gente? Só um glória a Deus aqui, ó. Minha versão diz assim, escute isso. Minha versão diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus, o microfone está falhando, hein? Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, o povo, aleluia, oh glória, aleluia, diz assim então, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor realizou um grande livramento. Você pode aplaudir forte por essa leitura? Pode abaixar um pouquinho aqui esse microfone. Aleluia. Baixa um pouco o retorno. Meus irmãos, quero compartilhar com vós outros alguma coisa sobre a vida desse guerreiro de Davi, alguma coisa sobre esse homem, sobre esse guerreiro e o que Deus fez na vida dele. O que podemos extrair daqui? Estão atentos? O que podemos aprender daqui? Você percebeu na leitura que o exército dos filisteus se reuniram e deram contra o povo de Israel. E todos fugiram. Só ficou Samá. Certo? Ele posicionou e lutou como um guerreiro. Pois bem, o que Deus fez na vida desse homem? Quem foi Samá? Você vai encontrar ele na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Samá era um fracassado, um derrotado, um foragido, um homem de espírito, um homem desgostoso, um homem sem futuro. Então, se você olhar a caverna de Adulão, você vai encontrar um homem de espírito amargurado. Mas agora nós lemos um texto em que todos fugiram, só ele se posicionou para lutar. Então a primeira pergunta a ser feita é: como pode alguém mudar assim? Ouça isso atentamente. Só tenho mais 15 minutos e vamos concluir, tá? E alguns minutos de prorrogação. Ouça isso atentamente.
Como alguém pode mudar assim? Se um texto lá atrás ele é um amargurado de espírito, um endividado, um derrotado, está encavernado, mas agora ele é um guerreiro vitorioso a ponto de todos ir embora, só ficar ele. Aí você percebe que as pessoas mudam. Sim ou não? As pessoas mudam. Você pode mudar. É isso. Ninguém é bom demais o suficiente que não tem nada na vida que precisa melhorar, que precisa mudar. Como pode alguém girar essa chave e sair de um campo, ou de uma visão, ou de um estado de fracassado, amargurado, para um guerreiro vitorioso? Então, Samar passou a ser conhecido por causa da sua bravura. Era um morador das montanhas, por causa das suas decisões. Então está provado que as pessoas mudam, ou para melhor ou para pior, mas ao longo do tempo você vai mudando, e tomara que você esteja mudando para o bem, para melhor. Entendeu? É o caso desse guerreiro, é o caso desse homem que teve a sua vida transformada por Deus. E agora a gente observa o que Deus fez na vida dele. Deus mudou a história desse homem e o transformou. Isso fala de superação. Eu acho essa palavra bonita, gente. Essa palavra superação, de pessoas que um certo tempo atrás estavam na lona, estavam para morrer, estavam para baixo, estavam desanimados, estavam fracassados, estavam falidos. Mas eles viveram essa superação em Cristo Jesus, em Deus Pai Todo-Poderoso. Até mesmo porque as mãos do Senhor, diz o texto, não estão encolhidas, para que não possa te socorrer. Então perceba como isso é. Então as pessoas mudam. Nós temos todas as possibilidades e temos também, por que não dizer, todas as oportunidades de mudança. Alguém diz, então por que não muda? Porque muitos são cabeça dura, são escravos, entendeu? E não consegue girar a chave. Mas o texto mostra que esse homem teve a vida transformada, como muitos aqui, que eu vos falo, muitos aqui, que já há muito tempo atrás era para estar lá no ponto final de Carapina, mas estão aqui. E você percebe que as pessoas mudam. É só ter disposição, a vontade de querer, irmão, a prontidão de vontade. Você olha a mulher do fluxo de sangue, a mulher estava derrotada, tanto no físico quanto no financeiro, já tinha ido embora tudo. Não teve a vida transformada? Não teve a vida mudada? Não recebeu a bênção de Jesus? Não tocou no manto? Não recebeu a graça? Não parou a multidão? Não chamou a atenção de todos? Uma mulher doente, esquelética, sem saúde, sem dinheiro, mas não foi lá. Então as pessoas mudam. Você pode mudar. Você pode alcançar isso aí que você pensa, que você sonha, que você ora. É um bondoso Deus que nos promete isso. Então a gente olha para esse guerreiro, eu consigo olhar e despertar em mim como as pessoas mudam, se elas quiserem. Entendeu? A história de Isaías no capítulo 6. Está um profeta ali desanimado, pronto para entregar a sua carteira de crente. Mas ele tem uma visão de Deus, uma experiência maravilhosa. De repente se levantou e gritou a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você observa que quando Deus vem na casa, que quando Deus vem com a tua graça, com a tua fumaça, com a tua Shekinah, com a tua presença, a mudança, a transformação para... Aleluia! Para aqueles que recebem. Entendeu? Porque um vem na igreja e sai maravilhado, quebrantado e tocado por Deus, e outro sai reclamando e murmurando. Porque dentro de uma casa tem diversos vasos, inclusive de honra e de desonra.
de ouro, vaso de prata, aleluia, vaso de barro. Bom mesmo é ser um vaso de barro, né? Isso é bom, porque aí Deus quebra e vai fazendo de novo, até ficar agradável aos olhos dele. Talvez estou falando para pessoas aqui que já foram quebradas um monte de vezes e tem que ser quebrado mais. Bom mesmo é ser um vaso de barro, porque você carrega um tesouro nele. E você entende que o vaso é de barro, é de argilha, mas o que está nele é precioso, é maravilhoso. Aleluia. Então essa palavra, aumenta um cadinho aqui. Aleluia. Essa palavra superação me enche os olhos. Porque superação, você só faz isso, você só alcança em Cristo Jesus. Naquele que foi crucificado na cruz do Calvário para pagar a sua dívida e te dar uma casa no céu. Entendeu? E te dar uma morada eterna. Então nós precisamos, ao longo da vida, da trajetória que caminhamos, de superação em muitas situações. Porque se você for um fracote, você é um derrotado. Se te mostrares frouxo ou fraco no dia da tua angústia, quão pequena será a tua força. E aí você vê que esse guerreiro muda. Quando todos fugiram, ele ficou. Aí você vê uma superação. Mas Deus é especialista em fazer mendigo que está morrendo sentar no meio dos príncipes. Deus é bom para isso, para dar jeito em vaso que ninguém dá jeito. É Deus que dá. Se você ler Salmo 113, verso 7, vamos lá, mídia, projeta aí. Salmo 113, verso 7, diz assim, quero ler com vocês, diz assim o texto, 113, verso 7. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Talvez é o caso de alguém aqui. Pode ser. Verso 8. Para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do teu povo. Pode ser o caso de alguém aqui. É o meu caso. Estou sentado aqui com os príncipes e princesas de Deus, se alimentando da mesma mesa, bebendo da mesma água e vivendo a mesma atmosfera. Então, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do teu povo. Verso 9. Bora? Verso 9. Dá um lugar a estéreo, dá um lar a estéreo, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Olha esse verso 9. Então, Deus é especialista em mudar a história de quem tem um coração que é terra fértil. Essa é a grande revelação. O coração tem terra fértil. Não importa o que ele faz, o que ele fez ontem, no passado, não importa quem ele é, mas se o coração é terra fértil, Deus promove uma mudança. Tem muita gente servindo a Deus aí, irmãos, com sinceridade, com entrega, com verdade, e o passado é cruel, é negro, entendeu? Mas estão lá servindo a Deus com lágrimas, de verdade. Não está enganando ninguém, não está servindo com máscara, não está servindo com mentira, está lá de verdade. E o passado é negro, mas o detalhe aqui é que o coração já era uma terra fértil, onde a palavra bate, entendeu? E promove ali, cria raízes, e ela vai crescendo. É esse coração que Deus busca, entendeu? Então essa é a grande verdade. Tem muita gente que veio aí de fora e não teve uma vida tão bizarra, tão cruel, tão negra. Foi mais tranquilo, foi mais light, mas recebeu Jesus e não serve a Deus com tanta intensidade. Já tem máscara, entendeu? Já tem preguiça. Então, você vai pelo coração. Onde o coração é terra fértil, a palavra bate.
e faz gerar fruto. Então essa é a história de Samar. Ele estava ali, o contexto diz, eles estavam na colheita, e de repente o exército dos filisteus se une e dão contra eles. Todos correm, todos vão embora, só ficou Samar. Então eu quero tirar daqui, em 15 minutos, algumas lições da vida deste guerreiro, para a gente aplicar na nossa vida. Amém? Isso aqui, João Vitor, está desligado. Vamos lá. Número 1. Podemos então? Número 1. Diz o texto: o exército dos filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. O povo fugiu. O exército, os amigos de Samar, os guerreiros, colegas dele, fugiram de diante dos filisteus, mas Samar se posicionou. Número 1, posição. Nós não podemos servir a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito ou relaxadamente. Entendeu? Então, número 1, posição. Preste atenção aqui em mim, meus irmãos. Número 1, o que nós podemos extrair da vida de Samar, desse guerreiro que Deus transformou a vida dele através da graça? É a graça que faz isso. Número 1, ele se posicionou. O que isso nos ensina? O que nós aprendemos com isso? Muda, porque assim as coisas mudam. Entendeu? Muda que as coisas vão mudar. E o nosso problema é sempre querer mudança nos outros. É sempre exigir mais dos outros. Mas falta uma posição, um alinhamento. Então, se a gente muda, as coisas mudam. Nesse texto, uma outra versão diz que ele se colocou no meio do terreno. Ou seja, ele, diante daquilo, ele não ficou parado, ele se moveu. A pergunta é: como é que você vai resolver suas guerras, suas pelejas, suas lutas, sem antes se posicionar em Cristo, se posicionar em Deus? Aí é fácil demais, irmãos. Nós temos um Pai generoso, maravilhoso, justo e fiel, mas que não é obrigado a nos dar tudo que a gente quer, não. De mão dada e de graça. Tem que ralar, tem que suar, tem que gemer, tem que chorar, tem que buscar, tem que se posicionar. Certo? Em primeiro lugar, se posiciona para poder então enfrentar suas guerras. Como é que você vai vencer suas labutas da vida fora da posição? Sem o óleo, sem o azeite, sem a presença, sem compromisso com Deus? Como é? Aí é muito fácil. É como um pai que tem um filho e o filho é rebelde, desobediente, e o filho quer tudo. O pai inteligente não vai dar. Claro que não, é. Você vai exigir mudança, você vai exigir posicionamento, e é o que Deus cobra de nós. Nada além disso. Nada além disso. Um posicionamento. Então, em primeiro lugar, os filisteus vieram, os chacais do deserto, que é esse povo violento, cruel, vieram. Todos fugiram e ele se posicionou. Então, qual a receita para a gente, para a nossa vida mudar? Posição. Toma uma posição em Deus, para as coisas mudarem na tua vida, na tua casa, na tua família. Sim, uma posição, irmãos. Não paga nada não, isso aí. É abandonar algumas práticas que te afastam de Deus, que a carne gosta. Entendeu? Que a carne tem prazer, é prazeroso para a carne. Então, quando você se posiciona, você renuncia. Essa palavra é dura, é dura. Renúncia é uma palavra dura. Não é mole não, não é fácil não. É só para guerreiro, é só para valente, é só para quem é de Deus mesmo. Para renunciar aquilo que a tua carne tem paixão. Mas por amor a Cristo você diz não. Uma vida com Deus. Até mesmo porque essa mensagem é o que eu prego desde quando comecei a pregar 30 anos atrás, quase. Até mesmo porque nós estamos passando aqui, irmãos. Você acha que isso vai durar para sempre?
Tem muita gente aqui que vai viver bem menos do que já viveu. Só você analisar quantos anos você tem hoje. Tem gente aqui que vai viver menos do que já viveu. E isso que já viveu passou assim, ó, em fração de minutos. Tem um texto que diz, ó, 1000 anos para Deus é como um. Ó, é assim, ó. Então tem muita gente aqui que vai viver menos do que já viveu. Pois bem, então, se a chave que abre essa porta é o posicionamento, é isso que Deus cobra da gente, de nós, um posicionamento. Esse é o número 1. Número 2, preste atenção nisso aqui. Ele lutou sozinho, irmãos. Isso aqui é feroz, isso aqui. Ele lutou sozinho. Para pensar. Sozinho. Todos os seus amigos fugiram. Todos os seus companheiros foram embora. Só ficou ele contra um exército inteiro. Não é um guerreiro de Deus contra 2, 3 homens, não, contra um exército. Ele lutou sozinho. O que é que nós aprendemos aqui? Preste atenção, gente. Preste atenção. O que é que nós aprendemos aqui? Lutou sozinho e não reclamou. Você não acha isso aqui bem diferente, não? Todos foram embora, ele ficou, lutou sozinho, sem reclamação, até mesmo porque ele nem tinha tempo para reclamar. E se você analisar bem na trajetória e na caminhada da nossa vida, vocês que servem a Deus, que tem um chamado divino, que ama a palavra, que gosta de estar na igreja, você precisa entender uma coisa: ele não reclamou. Por quê? Porque nem tempo tinha. E o que isso tem a ver conosco? Tudo. Nós não temos tempo mais para ficar reclamando. Por que fulano não fez isso para mim? Por que fulano não fez aquilo? Ele é o culpado, ela é a culpada. Sem reclamar. Ficou, lutou sozinho, sem reclamou. Não reclamou. Então a primeira coisa que nós aprendemos é isso. E, irmãos, nossa vida está boa demais. Igreja com poltrona almofadada, com ar-condicionado e água mineral gelada. Nossa vida está uma maravilha, irmãos. Uma maravilha. Tem gente que reclama. Estava conversando com um rapaz essa semana, um amigo meu. Ele falou que foi fazer uma viagem, passeio no Maranhão. Ele falou que ficou assustado quando viu o Maranhão. A pobreza na região que ele foi lá. Pobre, mas pobre, pobre. O tanto que você imaginar. Dizendo que ele estava passeando. E ele viu uma senhora humilde sair de um barraco com 2 crianças. E cada um com a Bíblia na mão. E ele olhou aquilo. Preste atenção nisso. E ele olhou aquilo. A roupinha desbotada. A barriga lá dentro. E ele pensou: meu Deus, quantos quilômetros essa senhora vai caminhar com essas crianças para chegar na igreja? Quer dizer, ele que olhava assim, ó, só tinha deserto. Tinha rua com poeira e nada de um lado e nada do outro. Ele começou a pensar: quantos quilômetros, quantas horas essa senhora vai chegar na igreja com essas crianças? Talvez com fome, talvez com sede. E a mulher saiu para a igreja. Diz ele que refletiu na hora. Na hora ele fez a sua reflexão: que tipo de cristão que sou? Ele falou isso para mim: que tipo de cristão que sou? Que a minha igreja é do lado da minha casa, é perto da minha casa. E na minha igreja tem ar, na minha igreja tem conforto, na minha igreja tem equipamento caro, na minha igreja tem água mineral gelada, na minha igreja tem tudo isso perto de casa, e eu tenho alguma coisa para reclamar sempre. E aí você analisa isso. Preste atenção nisso. A forma como nós servimos a Deus. Entendeu? A forma como servimos a Deus. Na lista de prioridade, vai saber onde Deus está. Não tem fome, sede, paixão pela palavra, por um culto.
Qualquer coisa te tira do culto. Qualquer coisa. Então não tem aquela paixão, aquela fome. Então você vê a história de Samar. Número 2, lutou sozinho e sem reclamar. E aí a gente tem algumas lições aqui. A saber, primeiro, Deus usa aqueles que permanecem, irmão. Não aqueles que correm. Só um aqui, ninguém mais falou nada lá. Deus usa aqueles que permanecem, não aqueles que correm. Entendeu? É isso, precisa analisar nisso. Deus usa os que permanecem, não os medrosos, covardes, ó, e correm, e vão embora. Tem que permanecer, meus irmãos. Parar de ser folha seca, que é o vento que leva para lá e para cá. Tem que permanecer, tem que ter fé, tem que ter raiz. Deus usa aqueles que permanecem. Então nós aprendemos isso. O que mais aprendemos? Deus dá a vitória quando nós lutamos. É isso. Deus dá a vitória quando nós nos esforçamos. É a pura verdade. Olha a história de Bartimeu, cego miserável, na beira de um caminho. Mas quando sentiu o cheiro do óleo, Jesus estava passando, então imagino que começou a cheirar o bálsamo lá, o óleo da unção. Sentiu o cheiro do óleo e perguntou o que é que estava acontecendo, e ficou sabendo que era Jesus. Acabou, o homem se transformou, mudou, passou a ser uma outra pessoa. Deus dá a vitória quando nós lutamos, quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos de pé, quando nós lutamos. Vai ficar aí cheio de chorinho pelos cantos para ver? Fica. Não rompe, não anda, não caminha. Então é isso. Deus não honra aqueles que fogem, Deus honra aqueles que lutam. Aqueles que permanecem, aqueles que posicionam, aqueles que lutam. O reino de Deus é tomado à força. Entendeu? O reino de Deus é tomado à força. Então, aí a gente aprende muita coisa, que o evangelho é cruz. Entendeu? O evangelho não é carro caro, muito dinheiro, fama, não. O evangelho é cruz, é renúncia, é dor. E aí sim. Por isso que o reino é tomado à força. Aí você vai perceber, caminho para o final agora. Você vai perceber, número 3, o que eu posso pontuar aqui, é que ele defendeu a terra. Preste atenção nisso. Ele defendeu a terra e não defendeu a lentilha. Era um terreno de lentilha, era uma colheita. Os filisteus vêm para roubar. Ele defendeu, protegeu a terra e não a lentilha. Por quê? Porque a lentilha pode representar algo passageiro, secundário. A lentilha acaba. A lentilha é passageira, a lentilha é secundário. Entendeu? E a questão aqui é que no nosso meio, no tempo de hoje, muita gente morrendo por lentilha, por coisas secundárias, por coisas que passam, por coisas que acabam. Entendeu? Por coisas que a traça destrói, o ferrugem acaba com tudo. Muita gente, infelizmente, muita gente crente defendendo a lentilha e esquecendo da terra. Muita gente guerreando por isso, por coisa passageira, que só olham para as coisas terrenas, não elevam seus olhos para o monte, para o alto, para o céu, de onde vem o socorro. Entendeu? Então ele protege a terra, porque a terra representa algo sólido, algo duradouro, que representa a nossa vida com Deus, nossa salvação em Cristo Jesus e tudo que é mais precioso. Aí sim, por isso você tem que guerrear, por isso você tem que lutar. E aí você vai ver que defende a terra, porque a terra é aquilo que temos de mais precioso, que representa a nossa fé em Deus, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. Tem alguma coisa mais preciosa do que isso, irmãos?
Talvez você não tenha o tanto de recurso que você queria ter, mas você tem um nome escrito no livro da vida. Isso é mais do que qualquer dinheiro. Talvez você não seja tão bonito como você queria ser, mas Deus falou que você é a imagem dele. Tá ótimo, irmão. Hã? Isso significa que você é lindo demais. Isso significa que você é lindo demais. De gente crente que se apresenta ao espelho e começa a achar defeito e reclamar e amaldiçoar. Não, você é a coisa mais preciosa. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é lindo. E a gente tem que entender essas coisas. Talvez você não conseguiu até hoje realizar um sonho, talvez nem consiga para sempre, mas você tem aquilo que é mais precioso, tá? Você é conhecido por Deus, é amado dele, é escolhido dele, e isso é mais precioso, irmãos. Isso é o mais importante. Isso é o mais maravilhoso. Defender a terra é isso, aquilo que é importante. Presta atenção, ele ficou sozinho. Isso aqui é chocante. E quantas vezes na vida você olhou para um lado, olhou para o outro, um problema grave e se viu sozinho? Será que tem alguém aqui assim? Você tem coragem de levantar a mão? Eu passei por uma situação dessa. Então, eu passei por uma situação dessa. Um momento da tua vida, no dia mais difícil, que eu acredito ser o dia de Samar. O dia mais difícil, onde todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Ele ficou sozinho. E quantas vezes na vida isso aconteceu? Você olha para um lado, para o outro, com um problema gigante, imenso. Não tem ninguém do seu lado. Ninguém contigo. O que você vai fazer? O que você fez? E se acontecer novamente, o que você vai fazer? Não tem um outro caminho a não ser se posicionar em Deus. Lembra da história de Davi, que os valentes queriam apedrejá-lo, matar, acabar com a vida dele? Ele se fortaleceu no Senhor, irmãos. Sua fonte é onde? Precisa saber disso aí. Qual é a fonte que você busca? Então, ele se fortaleceu em Deus. De dias difíceis que você olha, está com um problema gigante, não tem ninguém do seu lado. E o conselho aqui não é reclamar, não é falar mal de 1, 2, 3, não. É guerrear, é batalhar, é ir para cima e se colocar de pé, se fortalecer em Deus. Porque quando você se encontra sozinho em alguma guerra, é porque atrás disso tem um propósito. Entendeu? Por trás disso aí tem um propósito. Porque você é de Deus, então Deus se encarrega, aleluia, Deus se encarrega de cuidar de você. É a palavra de Deus que diz. Então presta atenção. Ele ficou sozinho, mas não venceu sozinho. E eu acho esse final dessa leitura aqui coisa linda. Projeta aí, mídia. 2 Samuel 23, verso 12. Só o 12. Projeta aí 2 Samuel 23, verso 12. Escuta isso. Quando todos fugiram, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu, derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu uma grande vitória. A minha versão diz assim no verso 12: e o Senhor realizou um grande livramento. O que isso significa? Ele ficou sozinho, mas ele não lutou sozinho. Deus estava com ele. É só você observar. É só você observar a leitura. Ele ficou sozinho, mas ele não lutou sozinho. Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus. E o Senhor, quando você luta, meus irmãos, Deus luta contigo. Entendeu? Quem operou o milagre não foi Samar, foi o Senhor. Entendeu? Quando você se posiciona, certamente algo vai acontecer contigo. Por quê?
Porque a vitória não é pela nossa força, e sim pelo nosso posicionamento, pela nossa postura. Eu acho isso aqui lindo. Samar pôs-se no meio daquele terreno, defendeu e matou um exército. Isso é para quem crê, irmão. Os rabugentos pensam assim: matou um exército. Ué, a Bíblia não está dizendo? A Bíblia está falando, irmão. E eu disse uma vez lá em casa o seguinte: a Bíblia diz que uma baleia engoliu Jonas. Uma baleia não, um peixe grande engoliu Jonas. Sim ou não? E se a Bíblia dissesse que tinha sido uma sardinha que tinha engolido Jonas? Você ia acreditar? A Bíblia está falando, meu irmão, você tem que acreditar, ué. Esse homem sozinho matou um exército. Entendeu? Por quê? Porque o Senhor, foi a mão de Samar? Não, foi a mão de Deus. O Senhor, o texto está dizendo, e o Senhor realizou um grande livramento. Vai ser assim contigo no nome de Jesus. Vai ser assim contigo no nome de Jesus. Ministério Louvor. Assim será conosco no nome de Jesus, depois de um posicionamento. Uma conduta diferente, irmãos. Estão atentos? Então olha aqui para mim, meu. Uma conduta diferente. Quer ver uma chave de muitas bênçãos, muitas vitórias? Embora nós temos o patrimônio de maior valor, que é a nossa vida com Deus, mas a chave que gira muita coisa na nossa vida é o servir ao Senhor com alegria, irmão. Entendeu? É isso.